Boa noite a todos. Que a paz de Jesus permaneça a envolver a todos nós. O tema: influencia os espíritos em nossos pensamentos e atos. É interessante que durante muito tempo de nossas vidas, e eu posso dizer, da minha infância, da minha adolescência e até chegar aos 40 anos de idade, eu nunca me questionei sobre a questão de influência dos espíritos. Quando, no período escolar, a minha mãe colocou uma oração, que eu não sei se as pessoas aqui sabem, mas o nome era patuá. Ela colocava a oração, dobrava ela todinha e colocava no bolso da minha camisa. E eu ia para a escola com isso, morto de vergonha. Eu pedia pelo amor de Deus que ninguém soubesse que eu estava carregando aquela oração toda embrulhadinha no bolso. E minha mãe ficava maravilhosa. Ela se sentia, dizia assim: não, você agora está protegido. Era a oração do anjo guardião. Mas confesso que nos momentos de dificuldade, aquelas provas difíceis, ou quando às vezes o professor mais rigoroso nos pegava fazendo aquelas artimanhas, eu botava logo a mão no patuá. Então, é aquele: não acredita em Deus, graças a Deus. Eu ficava apavorado de alguém saber que eu estava com aquela oração no bolso. Mas passou-se, o período da infância, juventude, e quando eu cheguei à vida adulta, praticamente esqueci isso. Não, eu nem lembrava. Ficou aquilo na mente que eu, nos momentos de dificuldade, deveria recorrer ao anjo guardião. Não sabia bem porquê, nem não entendia. Não tinha explicação, apenas eu recorria. E ficou muito tempo, eu sei o início só da oração. Dizia assim: anjo bom da minha guarda, me proteja sempre. Aí vinha depois, não lembro como é, mas essa frase ficava. Então apenas uma coisa que eu pronunciava era isso: anjo bom da minha guarda, me proteja. E cheguei à doutrina espírita para finalmente encontrar o esclarecimento e importância daquele ato, daquela atitude que minha mãe tomava, mas sem as devidas explicações. E a gente percebe que muitas coisas nos acontecem na vida que a gente não encontra explicação. A gente amanhece o dia, simplesmente ou no trabalho ou em casa, tudo vai bem. De repente, um mau humor que a gente não consegue compreender. Se você fizer uma pergunta: você está bem? Olha, não era a pergunta que devia ser feita. Que a pessoa: por acaso eu estou mal? Por acaso eu estou doente? E começa uma discussão que ninguém sabe o que está acontecendo. Nós mudamos de humor com uma facilidade enorme. E às vezes não tem explicação. Somente quando a gente procura realmente uma casa espírita ou alguém que possa nos esclarecer, é que a gente começa a desconfiar que realmente é algo que não está batendo. Alguns procuram os médicos, lógico, psicólogos, psiquiatras, mas por mais que eles tragam conceito ou esclarecimento, não conseguem ainda nos convencer. Porque continua aquela situação que a gente não consegue sair. E quando a coisa começa a ficar muito forte, vai ter alguém que vai dizer: por que você não procura uma ajuda espiritual? Muitos consultórios, psicólogos e psiquiatras até indicam, orientam, porque nós sabemos que a causa não está no corpo físico. A causa de nossas doenças está no espírito. E somente a mudança de atitude, somente quando nós reconhecermos que não temos só esta vida, que temos várias vidas, e que se não fizermos nada nessa para merecer tanta dor e tanto sofrimento, é porque tem que ter uma causa, e essa causa é justa, porque aquele que nos criou é infinitamente bom e justo.
cabe-nos não o desespero, não a revolta, mas a compreensão. Quando a gente busca o esclarecimento, as verdades que libertam, nós realmente vamos avançar. Para nós espíritas, nós não temos nenhuma dúvida da sobrevivência do espírito. Que para ter uma influência espiritual, nós temos que acreditar que é espíritos, que eles sobrevivem. E se não bastasse as escrituras através do Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo, deixado pelos apóstolos, temos a orientação através da mediunidade, onde espíritos de diversas categorias evolutivas nos vêm mostrar que a vida continua em outra dimensão e que a nossa maneira de ver e ser, de ver as coisas, não se modificam só porque deixamos a indumentária carnal, o nosso corpo físico. Isso não adianta. É para todos nós. Não há exceção. Todos teremos que devolver este corpo físico. Vamos ter que deixar aqui. E o espírito continua. Em acordo com a sua evolução espiritual. Bom, no Evangelho, eu trouxe apenas um exemplo de uma parábola de Jesus para mostrar que o espírito sobrevive. Acredito que a maioria aqui já conhece essa parábola, que é um capítulo que, na realidade, nós estamos estudando esta semana. Já, talvez, há mais de mês nós estamos no seu item 14, vamos passar para o item 14, nós estudamos o item 13 essa semana, do capítulo 16 do Evangelho segundo o Espiritismo, que tem uma parábola de Jesus que resume como o espírito sobrevive, a condição que ele fica, que ele parte para a pátria espiritual, e da importância que tem, muitas vezes, o sofrimento para nos aproximar mais de Deus, ou da importância de darmos atenção a esse lado espiritual. Eu vou ler a parábola porque acredito que muitos, às vezes, estão aqui, mas não conhecem. E é importante para entendimento que vejam como Jesus procurava nos despertar da importância da sobrevivência do espírito. Havia um homem rico que vestia púrpura e linho e se tratava magnificamente todos os dias. Havia também um pobre chamado Lázaro, deitado à sua porta, todo coberto de úlceras, que muito estimaria poder mitigar a fome com as migalhas que caíram da mesa do rico. Mas ninguém lhes dava, e os cães lhe vinham lamber as chagas. Ora, aconteceu que esse pobre morreu, e foi levado pelos anjos ao seio de Abraão. O rico também morreu. E teve por sepulcro o inferno. Inferno aqui no sentido de angústia, de sofrimento, não no espaço físico, mas de tormento. Ele está desesperado. Quando se achava nesse tormento, levantou os olhos e viu de longe Abraão e Lázaro em seu seio. E exclamando, disse essas palavras: Pai Abraão, tem piedade de mim e mande-me Lázaro, a fim de que me molhe a ponta do dedo na água para me refrescar a língua, pois sofro horrível tormento nessas chamas, neste sofrimento, nessa angústia. Mas Abraão lhe respondeu: Meu filho, lembra-te de que recebeste em vida teus bens e de que Lázaro só teve males, por isso ele agora está na consolação e tu nos tormentos. Aqui a gente vai ver a diferença do comportamento de nossas atitudes durante a carne, quando ainda estamos encarnados. Há diferença, por isso que quando parte, um vai para uma região e outro vai para outra. Ou seja, é a nossa consciência, os nossos atos, aquilo que nós fazemos, é que nós levamos. Por isso que a gente diz que caixão não tem gaveta. É simplesmente aquilo que nós construímos do lado espiritual, as nossas conquistas é que nós vamos levar. Ademais, existe para sempre um grande abismo entre nós e vós, de sorte que os que queiram passar daqui para aí não podem,
como também ninguém pode passar do lugar onde está para aqui, disse o rico. Eu então te suplico, pai Abraão, que o mandes à casa de meu pai, onde tenho 5 irmãos, a dar-lhes testemunho dessas coisas, a fim de que não venham também eles para esse lugar de tormento. Abraão lhe retrucou, ele tem Moisés e os profetas, que o escutem. Não, meu pai Abraão, disse o rico, se algum dos mortos for ter com eles, farão penitência. Respondeu-lhe Abraão, se eles não ouvem a Moisés nem aos profetas, também não acreditarão, ainda mesmo que algum dos mortos ressuscite. E a gente vai verificar que isso acontece com muitos de nós. Por isso que eu dei o exemplo da minha infância, da minha juventude, que eu não passava longe de mim que ia ser influenciado por espíritos. Ninguém, a gente não para pensar nisso. E mesmo que alguém dissesse, olha, está aí do seu lado, eu não acreditaria, não entendia. Mas independente de acreditar ou saber, uma coisa nós vamos ter certeza, somos influenciados sim pelos espíritos. Então essa certeza que Kardec fez questão de perguntar. Aí é que vem a pergunta. Na questão 459 do Livro dos Espíritos, ele também está lá com essa dúvida. Até agora, será que eles influenciam mesmo? Eu vou fazer essa pergunta. Na minha convicção, eu acho que Kardec pensava assim, olha, eu acho que eles vão dizer que não é tanto assim. Mas o negócio foi bem diferente do que ele imaginava. Influencia os espíritos em nossos pensamentos e nossos atos muito mais do que imaginais. E influi de tal ponto que de originário são eles que vos dirigem. Isso, quando a gente escuta essa definição, que a resposta dos espíritos para Kardec, a gente fala assim, mas todo mundo fica equivocado. Será mesmo? Mas primeiro, por isso que essa parábola aqui traz o esclarecimento de que o espírito realmente sobrevive. Então eu tenho que ter a convicção, e nós espírita, todos nós, sabemos que o espírito sobrevive e vai dar continuidade na parte espiritual da sua educação. Então, nós temos que começar a verificar e compreender que, em sabendo esse mecanismo, em muito vai nos beneficiar. Porque normalmente quando a gente fala que os espíritos influenciam, todos somos levados pelo estado evolutivo que estamos. É por isso. Ninguém pensa, quando fala, os espíritos influenciam. Ai, meu Deus, você vê logo o terror. Você já logo imagina cemitério, coisas terríveis, casa assombrada, alguém te jogando para um abismo. Isso é o estado evolutivo que nós estamos. A gente está sempre com um pensamento muito... Naturalmente nós estamos assim. E necessita de esforço para que a gente eleve esse pensamento e compreenda que se somos influenciados pelos espíritos, isso é uma coisa maravilhosa. Isso é uma ajuda enorme que o Pai concede para nós. E que às vezes, a exemplo do mal rico, não se preocupava com isso. Mas, como chegou na parte espiritual, ele se preocupa. E ele pede, manda lá avisar pelo amor de Deus a eles, correndo, que tem que mudar os espíritos. Manda pelo amor de Deus. E quem de nós não faria isso? Quem de nós não vai querer chegar e... Quantos partidos estão felizes porque nós estamos aqui ouvindo, estamos aqui aprendendo? Eles estão felizes. Olha, graças a Deus, eu não tive essa oportunidade, mas eles estão lá. Parentes que partiram, que às vezes nós nem imaginamos, mas agora eles têm o conhecimento. Estão ansiosos para nos ajudar. Mas nós precisamos saber como é que é esse mecanismo. Por isso que a doutrina espírita traz luz para que a gente tire proveito desta resposta. Influencia sim. E nós poderíamos dizer até a todos aqui, quem nunca foi influenciado pelos espíritos, que atire a primeira pedra. Porque todos fomos. Bom, mas na verdade os espíritos realmente exercem influência nos nossos acontecimentos, de todos os acontecimentos da nossa vida, embora a gente não perceba. Por quê? A sua influência pode ser oculta, muito sutil. A gente nem vai se aperceber, eles não vão se anunciar. Vão chegar, olha, estou aqui, viu? A
A gente não vai conseguir. Todos esses acontecimentos, normalmente, a gente não vai se aperceber. Ou ela pode ser ostensiva, está ali em cima, claramente percebida. Alguns adentram a casa espírita quando chega essa condição, no lado em que são levados ao desespero. Alguns chegam, adentram aqui, dizendo, olha, eu estou apavorado, tenho sonhos, pesadelos, já vi até um espírito sentado na minha cama. Já vi passando, ou passou de um lado para o outro. E muitas vezes, quando comentam isso aí fora, essa influência espiritual, o comum é dizer assim, você está precisando sentar numa mesa mediúnica. Vá lá, que isso aí você tem que trabalhar. Chega aqui, faz o atendimento espiritual, e tudo isso vai passando. A pessoa já não vê mais espírito, já não sente mais aproximação, já nem lembra mais. Porque tem os médios ostensivos, sim. Mas, embora todos somos médios, mas nem todos somos médios ostensivos. Somos médios em qualquer local que tivermos, recebendo orientação espiritual e orientando. É nesse sentido. Mas, por ser sutil, nós não percebemos essa ajuda e nem percebemos também que estamos nos desviando do caminho do bem, porque a sutileza é muito grande. Eles fazem tudo para fundamentar naquilo que nós acreditamos. Porque, infelizmente, nosso padrão vibracional, a nossa maneira de pensar, por estarmos num planeta de expiações e provas, nós ainda olhamos uns para os outros desconfiados. E quando a gente faz isso, por mais que alguém diga, olha, fulano é uma maravilha, você leva para sua casa. A gente escuta logo isso. Pode levar. Quer que eu carregue? Eu carrego até e boto lá para você. Funciona assim, porque nós somos desconfiados. Essa influência pode ser boa ou má, fugaz ou duradoura. Agora, em qualquer situação aqui, oculta, ostensiva, boa ou má, fugaz ou duradoura, podem acreditar. Só depende de nós. É intransferível. Tem que cada um fazer a sua parte. Por mais que amemos uns aos outros, por mais que o pai querer ajudar o filho, se ele, é o caso que as pessoas chegam assim, olha, aqui no centro espírita, assim, olha, eu trouxe o nome, viu? Está aqui, ó, fulano está passando um processo de influência espiritual enorme. Eu trouxe o nome dele aqui para vocês ajudarem. Claro que vai haver ajuda. Mas, se ele não vier aqui e compreender que tem que mudar, porque essas entidades, elas só se aproximam daqueles que permitem que deem acesso às nossas inferioridades, com as inferioridades deles, e se nós não mudarmos, vamos dar um exemplo. A questão da bebida. Se a pessoa bebe muito, está sob uma influência espiritual enorme. Se ela resolve parar de beber, essa entidade se afasta. O interesse é a bebida. Simplesmente, o que nós chamamos de vampirizar. Pegar o álcool. É uma maravilha para eles. Não, e outra coisa, fustigando. Quem aqui já não teve numa mesa de bar e já ouviu essa? A saideira. Amanhece o dia. Amanhece o dia, a saideira, o garçom, morrendo de sono, e a gente, não, é só mais uma. E olha, demora, viu? O sol, agora já aqui o sol, vamos ver amanhecer do dia agora. E a bebida descendo. Dinheiro não falta, não se preocupe. Dinheiro não vai faltar, não. Sempre tem um troquinho no bolso para comprar. Então, só vai parar se a pessoa disser assim, olha, eu não vou beber mais. Ou vou diminuir, ou vou parar mesmo, que é o ideal. Isso acontece com outras influências. Ou seja, são coisas, inferioridades que nós temos, que aproximam os espíritos inferiores. Tirou a inferioridade, ou começou a combatê-la, eles já começam a sentir dificuldades. Opa, já não... Porque é uma questão de sintonia.
Não existe influência espiritual sem sintonia mente a mente. Quando nós estamos passando por dificuldades, a primeira coisa que nós temos que lembrar é que não podemos nos desesperar baixando o nosso padrão vibracional. Porque tudo começa a vir na nossa mente uma série de coisas malucas que a gente depois até não compreende. Meu Deus, como é que eu tive a coragem de pensar nisso? Quando isso acontece, pode estar certo. Nós estamos sendo influenciados espiritualmente. Por que isso acontece, então? Ao nosso redor, existem espíritos de diferentes ordens, conforme o grau de perfeição que tenham alcançado. Assim como existem pessoas boas ou más, existem também espíritos encarnados nessa condição. Não é porque uma pessoa desencarnou, qualquer um de nós que desencarnamos, que vamos virar anjo, bons, uma maravilha. Nós é que temos esse conceito. Cara, não presta, cara, olha, foi um terror. Mas todo mundo com medo que ele volte, puxe a perna. Ele era um homem santo. O medo que a gente tem, é melhor pensar assim, só não, vamos falar mal dele, porque a gente fala mal, logo atrai. Então é melhor dizer que ele faleceu, agora está uma maravilha. Mudou completamente. Isso não acontece. Viu? Vamos continuar com a nossa mesma maneira de ver e compreender. O sofrimento, a exemplo de Lázaro, vai fazer com que venhamos a refletir. Isso para aqueles que não se deixam levar pela revolta. Que Lázaro não se revoltou, não. Ele se preocupou. Mas o que se deixam levar pela revolta passa muito tempo até que compreende que aquilo não é o caminho. Muitas vezes são levados em nossas reuniões mediúnicas para serem esclarecidos que essa revolta mais está prejudicando do que ajudando. Porque acham justificativa. E é lógico, como nós achamos. Injustiça de Deus, que deveríamos ter ficado mais tempo, enfim, várias justificativas que levam à revolta, e isso não vai fazer com que proporcione a felicidade. No capítulo 28, no item 16 a 20, quem quiser ler depois, é muito interessante, ele dá um esclarecimento sobre isso. Os maus espíritos somente procuram os lugares ou as pessoas onde encontre possibilidade de dar expansão à sua perversidade. Para os afastar, não basta pedir-lhe, nem mesmo ordenar-lhes que se vão. Às vezes a gente vê situações que são, sai espírito, aquela confusão. Isso não adianta talismã. Kardec foi muito feliz quando ele trouxe, não adianta enganar. Nós vamos nos enganar se fizer isso. Sai espírito do mal e faz aquela loucura, aqueles gritos. Isso não adianta, não vai convencer. Eles vão rir, dar gargalhada. Mesmo ordenando que se vão, é preciso que o homem elimine de si o que os atrai. Se bebe, para de beber. Se é maledicente, modere. Começa a moderar a sua maneira de ver as pessoas. Procure ser mais indulgente, compreensivo, tolerante. E essa aí já... É muito comum, às vezes, nos atendimentos espirituais, as entidades se apresentarem na reunião mediúnica e dizer assim, fulana já não consigo mais influenciá-la. Aí ele se afasta. Simplesmente porque a pessoa mudou o seu comportamento. Mudou, eles, olha, eu não tenho mais acesso. Ela já não me ouve mais. Por quê? Era a afinidade de maneira de pensar que fazia com que ele conseguia conectar-se. Os espíritos maus farejam as chagas da alma, como as moscas farejam as chagas do corpo. Assim como se limpa um corpo para evitar as doenças, também se deve limpar as suas impurezas da alma, para evitar os maus espíritos. Vivendo num mundo onde estes populam, nem sempre as boas qualidades do coração nos põem a salvo de suas tentativas. Dão-nos, no entretanto, força para lhes resistir. Eles vão ficar por ali.
E a gente vai, à medida que a gente vai praticando alguma coisa que eleva nosso pensamento, a gente ora, a gente procura ajudar alguém, a gente faz um bem daqui, já não concordamos com certas situações, aí eles vão, olha, ali não adianta mais, vamos para outro. Vamos como nós fazemos, nós encarnados fazemos isso. Quantos de nós espíritas que começamos nas farras exacerbadas, bebidas, etc., mudou o nosso ciclo de amizade. Quantos aqui não tem exemplo disso? Aqueles que bebiam muito, olha, nem convide, aquilo ali agora é santo. Então é melhor nem convidar, porque isso vai ser um chato. Ele vai ficar aqui, não bebe mais, não quer saber mais de nada, e o negócio dele agora é só amai-vos uns aos outros. Como se nós fôssemos um bando de errado. Através do nosso pensamento, atraímos espíritos que se identificam com nossas ideias. Se pensamos em fazer o bem, atraímos os espíritos bons. Olha o caminho qual é. Se pensamos em fazer o mal, atraímos o espírito mau. É uma questão de sintonia, não tem jeito. É aquilo que eles vão se aproximar de acordo com a nossa maneira de pensar. Duas origens pode ter qualquer pensamento mau. Isso aí é importante. A própria imperfeição de nossa alma, olha aí, as encarnações que a gente não vem mudando, aí vai repetindo a história. Ou uma funesta influência que sobre ela se exerça. Neste último caso, há sempre indício de uma fraqueza que nos sujeita a receber essa influência. Há, por conseguinte, indício de uma alma imperfeita. De sorte que aquele que vem a falir não poderá invocar por desculpa, a influência do espírito estranho, visto que esse espírito não o teria arrastado ao mal se o considerasse inacessível à sedução. Então ele se aproxima, joga. Se ele perceber que a gente caiu na armadilha, como nós encarnados fazemos isso também. Quantos caem em golpe? Quantas pessoas caem em golpe? Sabe por que geralmente a gente cai em golpe? Porque a gente quer levar vantagem. Então, está em nós aproximar. Olha, eu estou com um bilhete premiado aqui. Olha, mas eu vou viajar. E você, vou deitar na sopa. Olha aí. Aí você cai. Mas se você, não, meu irmão, você não. Aí, infelizmente, não. Então, vou fazer o seguinte. Eu vou lhe devolver. Eu vou guardar esse bilhete até você chegar, ou coisa parecida. Fazer de uma maneira que você quer praticar o bem. Que você não vai levar vantagem. Aí você vai afastar as pessoas que não. E esse daí não cai, não. É melhor a gente procurar outro. E eles fazem assim também. Se afastam e vão procurar quem lhe dê atenção. Como nós também vamos procurar outro que vai dar atenção àquilo que está concordando conosco. A mesma coisa é fofoca. A pessoa chega para mim e fala, olha, rapaz, fulano não presta. Eu falei, não, rapaz, outro dia ele me ajudou. Não, mas ele fez isso comigo. Mas ele também, olha, ele foi caridoso, eu estava na pior e ele fez isso. A pessoa não fala mais. Mas ela não deixa aquilo ali. É interessante que não deixa, não, vai procurar um outro. Aí vai para o outro assim, olha, fulano não presta. Aquilo é uma cobra. Pronto, acabou-se. Aí a coisa vai crescendo, que daqui a pouco o cara está lembrando lá da infância. Olha, aquilo já nasceu assim. Sabe? Quando nasceu, a mãe disse, esse não presta. A pessoa nem sabe de nada, mas vai crescendo a coisa. Porque a gente está dando ouvido. Simplesmente a gente, Os espíritos podem ver o que estamos fazendo dia a dia. Participar, dando-nos sugestões, mas eles só vêm e participam daquilo que lhes interessa. Eles também podem conhecer os nossos pensamentos, mais secreto. Portanto, não podemos esconder dele os atos e os pensamentos. Paulo de Tarso foi muito feliz quando disse, estamos cercados por uma nuvem de testemunhas. Mas aí vem uma coisa fantástica no Livro dos Espíritos, que é o que todo mundo gostaria. Nós somos influenciados pelos espíritos. Vêm pensamentos que são nossos e pensamentos que são deles. Rapaz, se a gente soubesse distinguir isso, é uma fórmula perfeita para a gente não cair. Mas veja a resposta, não foi lá muito animadora.
Temos pensamentos, é a questão 460. Temos pensamentos próprios e outros que nos são sugeridos? Isso todo, olha, aí a gente fica, bom, já que eles sabem nossos pensamentos, conseguem, né, penetrar no nosso pensamento, sabe de tudo, nos influenciar. Olha, se eu soubesse que era de um espírito e distinguir do meu que eu estou pensando, que a confusão toda é essa. Eu não sei, sou eu ou se eles estão pensando? Olha a resposta que foi dada. Vossa alma é um espírito que pensa. Não ignorais que muitos pensamentos vos ocorrem a um só tempo, sobre o mesmo assunto, e frequentemente bastante contraditórios. Pois bem, nesse conjunto há sempre os vossos e os nossos pensamentos, e é isso que vos deixa na incerteza, porque tendem em vós duas ideias que se combatem. Aí, Kardec, você não explicou nada. Aí ele faz outra pergunta. Aí a pergunta que eu também faria, essa eu faria. Como distinguir os nossos próprios pensamentos dos que são sugeridos? Mas se alguém perguntasse isso para a gente, o que a gente ia responder? Mas veja que a espiritualidade traz esclarecimento. Quando um pensamento vos é sugerido, é como uma voz que vos fala. Os pensamentos próprios são, em geral, os que vos ocorrem em primeiro impulso. Quem aqui já não teve falando sozinho? Não, ela não presta. Não, aquilo é uma pessoa maravilhosa. Não, hoje em dia, falar sozinho é coisa mais. No carro a gente vê as pessoas falando sozinho que estão ali, né, no Bluetooth, aí consegue, né, uns telefones. Mas quem de nós já não se fragou com um pensamento que vem, vai lá e peça desculpa. Eu vou, nada, aquilo não presta. Não, vai lá, não vou de jeito nenhum. E você brigando com você mesmo. Numa confusão danada, porque vem duas, você ouve e responde. Aí você vai perceber, poxa vida, eu estou ficando maluco. Estou conversando comigo mesmo. É isso que Kardec está dizendo, que a gente começar a perceber isso. Olha, se eu estou conversando, é porque eu estou sendo influenciado. E às vezes vem coisas que são correlatas, fundamentadas. Olha, faça uma enumeração, bote o nome de fulana, ciclana e bertana aí, que é para você ajudar. Só que você vai levar esses nomes para uma pessoa que simplesmente você vai pedir um emprego. Você fala, não, eu vou me dar bem agora. Aí vem, é para você perder teu emprego. Aí você olha, aí você tem que analisar. Poxa, se eu for falar desse nome, olha, fulano não gosta, bertano não gosta, eu vou levar isso vai trazer uma confusão danada. E vai trazer um problema para mim. Então eu tenho que tomar cuidado, fazer uma análise, usar a lógica, a razão. Ficar assim, poxa, peraí, ele está fazendo isso para prejudicar, bom, se eu levar isso, vai prejudicar mais fulano. Isso aí é um verdadeiro mal que eu vou fazer. Quer dizer que eu vou levar esses nomes para lá, para acusar, para magoar, para ferir. Aí eu tenho que dar um passo atrás. Por que eu percebo isso? Porque os bons espíritos jamais vão querer o mal de ninguém. Se nós analisarmos, aí a gente tem que usar a lógica e a razão. Se isso vai prejudicar alguém, acreditem, não são os bons espíritos que estão nos orientando. É um espírito que está querendo fazer que a gente seja instrumento da mágoa de alguém, de ferir alguém. Então a gente tem que ficar atento. Por isso que Jesus trouxe de uma importância enorme para a gente despreza. Orai e vigiai. Nesse momento, a gente tem que estar vigilante. E se perceber que vamos fraquejar, não nos envergonhemos aonde estiver, disfarçadamente, sai por ali e vai fazer uma prece. A gente não faz isso. A gente sabe que é um mecanismo importantíssimo para o nosso reequilíbrio e para tomarmos decisões fundamentadas nas coisas do bem, que é a única que tem que ser o nosso norte. Mas a gente não procura, a gente esquece. Muitos alegam até que não conseguem. A coisa vai crescendo de um tal jeito que a raiva, a ira, o desespero, a revolta, que a pessoa não consegue nem orar. Mas por quê? Quando chega esse ponto, é porque deixou chegar. Se tivesse no início
dado um basta, você, opa, não, isso não pode ser, não, eu não, isso está prejudicando. Ou qualquer decisão que venhamos tomar, seja individual, seja coletiva, vamos fazer uma análise se não está prejudicando ninguém, nós vamos responder por isso. Não é que a gente não vai conseguir, não, a gente vai, mas não vale a pena, depois a gente vai ter que reparar lá na frente. Isso quando não deixa sequelas no nosso corpo físico. Porque essas entidades vão se aproximando, vão tomando conta, daqui a pouco a gente está desesperado, fazendo coisas que a gente nem imagina. E há consequências graves, que são as úlceras, as gastrites, os desesperos que levam a gente a ficar sempre tenso, as manchas no corpo às vezes. Eu lembro quando apareceu a primeira mancha no meu corpo, que eu fui lá para uma dermatologista, lógico, e ela me deu uma sugestão maravilhosa. Vá a um psicólogo. Mas eu estou querendo um remédio, meu, mancha. E ela tinha razão. Completamente fazendo as coisas estabanadas, sabe, querendo resolver tudo ao mesmo tempo. Aí vem com o descontrole, você acaba se revoltando, achando que está tudo errado, aí traz consequências no corpo físico. E a gente sabe que as doenças, volto a repetir, que refletem no corpo físico, estão lá na alma. Se nós buscarmos o tratamento espiritual, se mudarmos a nossa maneira de pensar e de agir, a gente vai saber que essa frase é uma frase verdadeira. O amor, acho que a maioria sabe dessa frase, cobre uma multidão de pecados, de faltas, de desvios, como quiserem chamar. Bom, aí Kardec continua. Quando um pensamento vos é sugerido, é como uma voz que vos fala. Os pensamentos próprios são, em geral, os que vos ocorrem em primeiro impulso. Aí ele continua. De resto, não há grande interesse para vós nessa distinção, e é frequentemente útil não o saberdes. O homem age mais livremente se decidir pelo bem. Olha aí, decidir pelo bem. O fará de melhor vontade se tomar o mau caminho, sua responsabilidade será maior. Quando pensamos, nós emitimos ondas eletromagnéticas, que se transformam em energia. O nosso cérebro é como um aparelho emissor e receptor de ondas mentais, semelhante ao sistema de televisão e rádio. Essas ondas mentais podem ser captadas por outras criaturas encarnadas ou desencarnadas, que têm um pensamento e sentimentos semelhantes ao nosso, estabelecendo assim uma sintonia, uma ligação entre nós e os outros, de acordo com a lei de afinidade. Somos responsáveis perante Deus pelos pensamentos que criamos e direcionamos aos outros. Nós sabemos a importância que isso tem. Pense bem de uma pessoa e vai refletir nela de uma maneira que ela... As pessoas boas, a gente chega a se deixar contagiar. Você se aproxima de uma pessoa boa, você se sente bem. Uma pessoa que está com problemas, cheia de ódio, cheia de angústia, que não gosta de nós, que vê alguma coisa errada, a gente sente isso. A gente vai captar isso através dessas ondas e do próprio sentimento que vai ser exalado. Bom, aí Kardec traz aqui uma orientação muito importante para que a gente compreenda essa influência espiritual. Ela está na revista de 1858. Ele dá uma orientação sobre como devemos perceber a influência espiritual. Não adianta, por mais que a gente desconheça, a gente vai passar por essa situação. Ele diz o seguinte: os espíritos exercem sobre os homens uma influência salutar ou perniciosa. Não é preciso para isso ser médium. Nós vamos sentir isso. Eles se aproximam e nós vamos sentir. Muitos até dizem, meu Deus, me arrepiei todo. Só com aproximação. Se for muito pesado, se ele estiver muito revoltado, alguns sentem forte mesmo. Os médios, então, pelo amor de Deus, eles sentem a carga, toda aquela carga. Se a aproximação for
completa, então, ou seja, se houver uma incorporação, aí que a coisa fica complicada. Porque há necessidade de um equilíbrio muito grande para se conter, porque toda aquela carga ele vai sentir. Não havendo a faculdade, eles agem de mil e uma maneiras. Eles vão procurar uma forma de simplesmente nos atingir. As influências dos espíritos sobre nós é constante, e todos se acham expostos a ela, quer acreditem ou não. 3/4 partes, ó, o Kardec fala, ó, 3/4 partes de nossas ações, mais de nossos pensamentos, são frutos dessa sugestão oculta. Por isso que a gente tem condições de evitar isso. Sentiu que um pensamento vai levando para o lado do mal, não é um bom espírito. E nós temos que cortar. Mais uma vez eu repito, nesse momento, ore, peça. Vamos supor que a gente está em casa. De repente, a gente percebe que um parente nosso de repente se transfigurou, está chateado, aborrecido. Olha, aquela pessoa pode estar sob uma influência espiritual. O que nós devemos fazer? Recriminá-la? Só vai piorar a situação, porque ela vai baixar o padrão dela mais ainda, e ela vai escutar mais ainda coisas que ela nem imagina que poderia passar por sua mente. Nos afastemos e vamos orar por ela. Por isso que Jesus falou, ore pelos que os perseguem e caluniam. É a única maneira, de voltar ao reequilíbrio dentro do lar. Se não fizer isso, a coisa pode se prolongar aí por semanas. Dias e semanas. Mas se fizer isso, daqui a pouco está todo mundo conversando naturalmente, ninguém nem consegue lembrar mais o que aconteceu. Utilizemos essa informação de influência espiritual. Nós podemos influenciar como encarnado aqueles que estão do nosso lado, orando. É uma influência espiritual. Nós vamos convocar a espiritualidade a nos auxiliar neste momento. Bom, como o nosso tempo já voou, eu vou passar aqui para ler uma mensagem de orientação que eu acho pertinente para o momento, para a gente compreender essas influências espirituais. Essa mensagem diz o seguinte: tudo o que devemos fazer, já o sabemos. Nós aqui todos já sabemos. Sabemos que devemos orar, que devemos procurar praticar o bem. O interesse de cada um, ao adentrar o corpo físico, deverá manter-se conectado com os que podem nos intuir. Influência espiritual desses espíritos se prontificar a nos acompanhar. O que foi planejado na parte espiritual. Há um planejamento para a gente estar aqui. E eles vão nos ajudar. Deus deu-nos o esquecimento do passado, mas nos facilita dando todas as condições de resgatarmos nossos débitos, reparando assim nossas faltas. Ainda não estamos em estado evolutivo para usarmos somente o processo intuitivo, que seria o ideal. Simplesmente vir um processo intuitivo, a gente captar a intuição dos espíritos que querem nos ajudar. Mas nós não estamos ainda. A recepção de outras mentes, influenciando-nos no dia a dia, ainda está a níveis de entidades inferiores. Nós estamos muito mais ligadas a ela do que as entidades superiores. Porque existe um esforço enorme para que a gente precisa tomar alguma atitude para alcançar essas entidades. Aí, como nós não estamos no estado sempre desconfiado um do outro, nós temos um padrão igual embaixo. Aí a sintonia é rapidinha. Pois essas têm sido a nossa vibração natural. A meta para se conseguir a elevação espiritual é ser útil, é ser bom, cooperando assim com o progresso de si mesmo. Não lembrar o que reafirmamos por diversas vezes no mundo maior, não será empecilho se procurarmos em tudo e em todos fazer o bem. A busca por entidades superiores ainda requer reajuste em nosso psique, que no momento não estamos preparados, como foi dito no início, pelo atual estado evolutivo. Isso, porém, não quer dizer que não possamos receber orientações, esclarecimentos e consolo de entidade em estágio muito mais evoluídos do que o nosso.
companheiros abnegados, procuram cumprir com a missão de orientar. Lembra do anjo guardião que usava o patuazinho? Estão ali, é uma missão dele. De orientar, sem, no entanto, interferir nas decisões que só a cada um de nós cabe. Quer encarnados, quer desencarnado, cumprindo-se o que Jesus afirmou, a cada um segundo suas obras. Não nos basta esperar. Temos que agir, temos que trabalhar, temos que acionar os recursos que temos desta e de outras encarnações. É um processo evolutivo, nós fomos evoluindo, aprendemos muito já com as encarnações anteriores, para que a oportunidade concedida não se perca. Mais uma encarnação. A prece, os pensamentos edificantes, a prática do bem, a renúncia aos interesses mesquinhos mais baixos, são condições que possibilitam a todos nós sentir e ouvir essas orientações desses benfeitores espirituais, de maneira claríssima. Vem realmente, a gente escuta. Se meditarmos, que a gente não faz isso, se meditarmos, a gente vai ouvir, como Kardec foi, 2 vozes, a gente vai ouvir. Vá lá, peça desculpa, vá lá, faça o bem. Só que nós temos que estar atento a isso. Não nos esqueçamos que essas atitudes também possibilitam que alcancemos essas orientações quando no sono, em que podemos nos afastar do corpo físico e ouvir com mais facilidade conselhos e consolos que, ao acordarmos, nos darão uma nova visão dos fatos e das coisas. No momento, a todos, cabe seguir as orientações de Jesus, que todos nós estamos tendo acesso, pois que só assim poderemos dar passos mais largos. Lembrar sempre que a base para tais orientações é a oração e a vigilância. Que procuremos com Jesus sermos influenciados pelos bons espíritos, pois isso está ao alcance de todos nós. Trabalhemos e façamos o bem, que essas influenciações, essas aproximações serão naturais. Que Jesus permaneça conosco. Muita paz a todos.